Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao Evangelho no Lar da Associação Espírita Fé e Caridade de Florianópolis. É com muita alegria no coração que nós iniciamos esse encontro, que nós damos continuidade à leitura, ao estudo do capítulo 28 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui, um querido amigo que vai ajudar-nos, né, nos comentários, na interpretação de um trecho que ele é singelo, é curtinho, mas bastante profundo. Seu Carlos, boa noite. Boa noite, Lídia. Tudo bem? Que bom o senhor por aqui, muito obrigada por dispor desse tempo para participar do Evangelho no Lar com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Eu não estou conseguindo ver você. Ah, tá. Eu vejo. Pessoal por aí, se alguém também não estiver conseguindo me ver, deem uma comentada, deem um alôzinho. Enquanto isso, eu vou dando boa noite, seu Carlos, para o pessoal que já está chegando por aqui, os nossos amigos de todo domingo, a Pati. Quando está a Pati, a gente sabe que o Anthony está junto, né? Então, um abraço para os dois, com muito carinho. A Denise, a Juliana, Marielle, a Neuza. Está por aqui a Márcia também, a Juliana, a Dona Olga, a Adri. A Adri disse que está nos vendo, viu, seu Carlos? Nós dois, o pessoal está vendo bem. Então, vamos assim. Um abraço Então, a todos. Bom. Seu Carlos, quem sabe daqui a pouquinho chega a minha imagem aí. Mas chegando o meu som, eu acho que a gente consegue ir conversando. Pode ser? Com certeza, pode ser. Então, tá bom. Nós seguimos, gente, como sempre, o roteiro que nos foi ensinado pela espiritualidade para o Evangelho no Lar, que é muito simples. É a prece inicial, abrir o Evangelho ou alguma obra que remeta, né, a Jesus, que é o Evangelho vivo, né? Então, a gente faz a leitura, a gente interpreta essa leitura, traz para o nosso coração, para a nossa vida, o que aquela leitura nos indica, né, nos motiva a fazer e a agir. Depois a gente faz uma prece final e é simples assim. Um dia da semana com horário marcado, tendo a disciplina, né? Porque a gente sabe que sozinhos nós nunca estamos. É um momento em que a gente convida o nosso anjo da guarda para estar mais pertinho da gente, a espiritualidade amiga, convida Jesus para o nosso lar. Então, é sempre bom, né, a gente ter esse compromisso. Fica o convite para todo mundo fazer o evangelho aqui com a gente aos domingos, mas também em suas casas no dia que melhor convier. E, seu Carlos, eu vou aproveitar e pedir para o senhor fazer a prece inicial para a gente, pode ser? Pode ser, pode ser. Vamos juntar os nossos pensamentos em Deus, em Jesus, nos bons espíritos, benfeitores, que em nome de Jesus e de Deus dirigem as atividades da Associação Espírita Fé e Caridade, em particular aqui dessa atividade. Nós rogamos que nos ajude, que tudo aquilo que viermos a comentar aqui possa ser útil e aproveitado por todos aqueles que conosco participam e nos ajudam com suas vibrações de amor. E assim nós iniciamos com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos de todos os males, que assim seja. Graças te damos, Senhor. Que assim seja. Obrigada, seu Carlos. A gente vai, então, ali no item 18 do capítulo 28, para quem quiser acompanhar, nós vamos ler o prefácio da prece que nos indica, né, para pedir a corrigenda de um defeito. E diz assim, Kardec, com a inspiração da espiritualidade superior: nossos maus instintos são resultado da imperfeição do nosso próprio espírito, e não do nosso corpo. De outra forma, o homem escaparia de toda espécie de responsabilidade.
Nosso adiantamento depende de nós, porque todo homem que tem o gozo de suas faculdades para todas as coisas tem a liberdade de fazer ou não fazer. Não lhe falta para o bem, senão a vontade. E fica a indicação da gente ir no capítulo 15, no item 10, capítulo 19, item 12. Depois a gente pode explorar um pouco mais esses comentários também. E na sequência a prece que a gente vai fazer ao final. Mas, seu Carlos, eu queria convidá-lo a comentar com a gente, né? Esse trecho tão curtinho desse prefácio que nos diz tanto. O que traz para o senhor esses comentários e essa prece para a corrigenda de um defeito? Emília, essa prece nos lembra a preocupação que Kardec teve em trazer para nós um modelo de prece que pudesse nos ajudar efetivamente. A maioria de nós gostaria que Deus viesse aqui resolver os nossos problemas. E pelo que a gente estudou na doutrina espírita, pelo que a gente conhece dos ensinamentos de Jesus, a gente sabe que nós precisamos fazer a nossa parte, né? E assim a prece vai ter o efeito, como você já viu, você já tratou isso em outros encontros. Então aqui é de corrigindo, a gente tem um defeito. Como é que eu vou corrigir esse defeito, né? Então o que diz esse trecho ali com Kardec é que esse defeito não é culpa de Deus que nos criou com defeito. Não é um problema do nosso corpo físico que faça com que a gente tenha esse defeito. Na realidade, esse defeito é resultado de escolhas nossas em encarnações anteriores ou na própria encarnação. São hábitos que a gente adquiriu por mais inclinações que a gente ainda mantém. Então, quando a gente observa essa má conduta, esse mau hábito, a gente precisa corrigir esse mau hábito, esse defeito, né? E a orientação da doutrina é clara, que a gente precisa fazer, não, reconhecendo os próprios erros e o esforço que a gente precisa fazer para ir corrigindo. Então, Emília, essa prece nos ajuda exatamente a isso, porque ela nos diz ali que nós precisamos ter forças, rogar forças. No livro Céu e Inferno, Kardec interroga alguns espíritos felizes e pergunta a ele por quê, qual é a razão deles se sentirem bem logo depois da encarnação, quando eles desencarnaram, qual foi o motivo do sucesso deles. E a maioria foi muito clara em dizer que é necessário que a gente, primeiro, tenha coragem, segundo, que a gente tenha paciência, terceiro, que a gente seja resignado. Se a gente analisar cada um desses três fatores, o primeiro, que nos diz que a gente tem coragem, por que da coragem? Quando a gente encarna, nós precisamos ter coragem de lidar com o outro, não, é de lidar com as nossas imperfeições. Coragem para querer mudar. Que, como diz o próprio texto ali de Kardec, a vontade é que vai fazer com que a gente realmente decida por mudar. Então a gente precisa ter coragem para lidar com as próprias imperfeições. Segundo é paciência. Essa paciência é necessária porque ninguém muda da noite para o dia. É no dia a dia, tentando ser um pouquinho melhor hoje do que foi ontem, é que nós vamos conseguir isso. Então temos que ter paciência. E resignados é de ver que Deus nos permitiu a encarnação e nos deu uma série de dificuldades que são necessárias para que a gente vá corrigindo os nossos erros. Então nós temos que estar resignados com as dificuldades que nos aparecem e até agradecer a Deus pela oportunidade para que nós possamos assim evoluir e crescer. E temos ainda alguns que acrescentam que a gente precisa vivenciar a caridade. E eu vejo que esse vivenciar a caridade, Emília, é importante, porque essa caridade, como a gente já sabe, ela fala de que nós devemos ser bons para com todos, não só
com alguns que a gente goste, mas para com todos, que a gente tem que aceitar o outro como o outro é, através da indulgência, não tentando mudar o outro, porque quem precisa de mudança somos nós, e o outro cabe a ele mudar a si próprio. E, por fim, o perdão das ofensas. Nós precisamos perdoar aqueles que nos ofendem. É fundamental isso. Então, se nós conseguirmos praticar isso no nosso dia a dia, a gente vai conseguir superar as nossas imperfeições, os nossos defeitos. Então, Emília, de uma maneira rápida, analisando a necessidade dessa prece, pedindo forças a Deus e a Jesus para que a gente seja determinado a mudar aquilo que a gente precisa mudar, é fundamental. Olha, seu Carlos, acho que o senhor resumiu tão bem, né, os pontos centrais aqui dessa conversa. Até queria convidar os amigos a comentarem, colocarem suas dúvidas. A gente fez uma pergunta no Instagram ao longo do dia também, né? E tivemos respostas de vocês perguntando como é que a prece pode nos ajudar a superar, a corrigir um defeito. E já eu leio as respostas, que foram muito boas, até juntando elas, a sensação que eu tinha ao lê-las, né, uma atrás da outra, parecia um texto completo. Parecia um jogral, que as pessoas, cada uma falou uma frase e fez sentido no final. Muito interessante. Mas, voltando para os pontos, acho que a primeira coisa que talvez possa nos vir, quando a gente vê assim, né, seu Carlos, corrigir um defeito. Mas quais são os meus defeitos, né? Então, a gente às vezes para por aí. E isso é muito perigoso, né? Às vezes a gente pode se acomodar porque não se enxerga ainda, né? E faz parte, tudo bem, né? A gente sabe que é fruto até do nosso orgulho, né? Que a gente não consiga tanto se enxergar, que a gente precise de um olhar mais refinado. Mas aí a espiritualidade também nos ajuda, né? Na questão 919A do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho nos dá um verdadeiro manual de como fazer isso. E é muito interessante, o senhor trouxe a questão do outro, né? O problema do outro cabe ao outro, a mim cabe corrigir meus defeitos, e o outro é um canal para a gente, inclusive, enxergar os nossos defeitos, né? Santo Agostinho nos indica, por exemplo, a tentar repassar as nossas ações do dia, se a gente não consegue enxergar defeito, que a gente coloque as nossas ações sob perspectiva de terem sido feitas por outra pessoa. E será que eu julgaria o outro por fazer o que eu fiz? Será que eu avaliaria como uma boa ação ou não? A partir disso, a gente às vezes tem uma visão um pouco mais honesta, né, daquela ação, se ela é boa realmente ou se ela não é. E é muito interessante esse exercício. Diga, seu Carlos. Inclusive, Santo Agostinho nos diz para observar o que dizem aqueles que não gostam da gente, porque esses vão nos falar a verdade. Exatamente. Às vezes os amigos são gentis até demais, né? E os inimigos, exatamente, aqueles que não gostam tanto da gente, eles são mais transparentes em relação aos pontos que a gente precisa melhorar. E tá aí, né, o início da reforma íntima. E ao mesmo tempo que faz dela tão desafiadora, é que a gente começa a se enxergar. Que a gente começa a ver as questões que não são tão legais, a gente começa a se olhar no espelho e ficar desconfortável. Eu não estou falando do espelho do corpo físico, estou falando do espelho da alma, né? E, de fato, gera esse desconforto, porque, como o seu Carlos falou, não é do dia para a noite. Então, eu vi que eu tenho aquela questão ali, aquele hábito, aquela questão. Eu vou começar a perceber. Ao perceber, talvez eu consiga começar a corrigir. Nesse início de corrigir ainda, nem sempre eu vou acertar, né? Por vezes eu vou cair, né, no hábito, porque eu já estou acostumada a agir daquela maneira. E a gente, às vezes, corre um certo risco de cair na tal da culpa. Eu acho que a culpa também é um ponto da gente conversar aqui sobre essa leitura, porque esse estado, né, ele é um estado, segundo Joana de Ângeles nos diz, de autopercepção. Então, a culpa ela vai acontecer, mas que ela seja muito rápida, porque ela tem uma função, é uma função muito específica e a gente não pode se demorar nela. E dizem que os espíritos, né, que vão evoluindo, enfim, aqueles espíritos que já têm
um grau moral mais elevado, eles passam muito reto pela culpa e eles vão direto para reparação. Mas a gente não está lá ainda, né? Então, às vezes, a gente vai passar pela curva da culpa, mas que a gente não pare nela. Que a gente lembre que a culpa precisa, né? Esse arrependimento. E é interessante que o arrependimento, eu estava lendo a respeito desse tema, e aprendi que a palavra arrependimento no Evangelho vem da tradução do grego, né? Metanoia. E no grego, metanoia significa mudança da mente, que é o oposto de paranoia, né? Que é a mente travada ali, parada, né? A culpa nos deixa na paranoia, mas o arrependimento nos leva à mudança da mente, do jeito de pensar, do jeito que a gente age, mudança de atitude. Então, que a gente consiga, ao se deparar nessa situação daquele peso da culpa, despertar e ver que, opa, peraí, existe em mim essa vontade, que foi outra palavra que o seu Carlos trouxe, muito importante, em que eu posso estar em ação, eu posso reparar. A partir do arrependimento, eu posso fazer melhor. Né? A gente não deve parar por aí. E aí o seu Carlos falou das questões, né, que a gente traz de outras vidas, que é muito importante, a doutrina espírita nos traz essa revelação, mas vem junto com ela, gente, a autorresponsabilidade. Não existe, né, o Deus quis assim, não existe o outro vai resolver por mim, o meu anjo da guarda vai ajudar, ele vai intuir, mas a ação eu preciso fazer. Né? A gente não nos tira a responsabilidade sobre a nossa melhora. Inclusive, né, tá aí o mérito que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, tá nesse esforço de se melhorar, né? E por isso essa oportunidade única, né, que é cada encarnação que a gente passa, de fato, a gente se encontra onde a gente precisa estar, né? Ninguém está aqui por acaso, ninguém cai, né? É muito interessante que às vezes na infância, até na adolescência, a gente às vezes se pega se sentindo um peixe fora d'água, né? Eu não pertenço a esse lugar, eu sou muito diferente da minha família, a gente vê mais diferença do que semelhança, aí a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo, tô aqui, é aqui mesmo, né? Estou aqui pela lei de semelhança, né? Fui atraído a esse ambiente porque nós somos muito parecidos, temos desafios em comum, precisamos nos amar mais, né? E aí cabe a nós, então, mudar os tais dos hábitos, né? Que a gente se apega ao longo das existências, né? E não é fácil adquirir, né? Aliás, não é fácil parar um mau hábito, né? Mas aí tem a questão de que até os cientistas mais recentes, né? Seu Carlos vem falando muito do estudo, os cientistas sociais estão estudando muitos hábitos, isso é muito bom, né? Tem saído muitos estudos sobre como melhorar um hábito, como adquirir um bom hábito. E a gente tem visto nesses estudos que não existe simplesmente a gente se bloquear para vou parar de fazer isso. É muito mais vou começar a fazer algo bom. Porque ao começar a fazer esse bem, esse hábito ruim, ele vai deixando de ser, né, tão automático assim dentro de mim. Então, que a gente consiga... Né, é o tal do substituir o mal com o bem, né? É muito interessante Emílio, esse movimento. Diga, seu Carlos. Ao você falar em hábito, né, e o texto fala em hábito, e realmente o mau proceder nosso realmente são por hábitos já às vezes arraigados, mas Kardec no Livro dos Espíritos, que educação são hábitos adquiridos. Então nós estamos aqui para nos reeducar, trocar de hábitos, né? Então quando ele fala trocar, não é continuar com um e começar outro, é terminar com aquele um e ter o hábito de fazer o bem. A própria prece nos lembra, a prece faz com que a gente diga que eu fiz algo errado, como você estava comentando aqui até agora, né? E que eu preciso corrigir. Isso é outra coisa. Mas para corrigir eu preciso ter hábitos melhores. Então, já que eu tive, pelo meu livre-arbítrio, a oportunidade de fazer o mal, eu agora também posso, pelo meu livre-arbítrio, e devo fazer o bem. Então, o texto fala isso claramente para nós, né? Mas ele fala que é o importante afastar o quê, Emília?
Olha, uma das primeiras coisas que eu vejo que a gente precisa, não digo nem afastar, né? Mas a gente precisa agir pela vontade. E isso seria talvez o afastar do desânimo, né? Acho que o ganhar autoconfiança nesse processo é muito importante, né? A É, gente se sentir capaz. exatamente. Mas ele fala que para isso nós precisamos nos afastar do orgulho, Hum, né? Porque o orgulho é o que nos atrapalha, o orgulho é que faz com que a gente mantenha o hábito mal, né? E sim. para que a gente realmente vença esse hábito mal, é fundamental a gente se afastar do orgulho, a gente vigiar o orgulho e diminuir, né? Porque realmente é ele que nos impede da gente ver os nossos defeitos e é ele que nos impede da gente tomar e ter a atitude de mudar, né? Sim. O problema nosso é a base está no orgulho que a gente precisa eliminar. O orgulho é o que faz a gente, às vezes, justificar o mau hábito, né? Não, mas eu Exatamente. sou assim, mas é porque, né? Daí a gente, às vezes, se vitimiza, cai na autopiedade, que é um risco bem grande mesmo, né? Quando E a você fala, questão de... quando você Diga, fala seu carro. assim, Emília, eu me lembro de algumas obras do André Luiz, em que André Luiz passava no umbral e via aqueles espíritos pedindo socorro, e o mentor dele, o André Luiz, continua, não para. Mas nós não vamos ajudar esses, não. Esses eles pedem socorro, mas eles não querem sair dali. Eles não querem modificar. Eles continuam com os mesmos hábitos. Eles não querem reconhecer a necessidade de mudar. Então, a gente não consegue ajudá-los. Então, é exatamente isso que você acabou de dizer. A gente se acostuma com aquele mau hábito, o orgulho não deixa a gente ver ele direito, a gente gosta às vezes de manter ele. Então esse é um problema sério nosso. A gente quando detecta um mau hábito, a gente precisa de imediato, né, ter atitudes para mudar. E essa prece é uma ferramenta, né? Muito importante, né? É, Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele nos traz, né, a questão de estar firme na fé. São dois apontamentos que Kardec faz ali para a gente, né? A caridade, que o senhor falou, né? E a fé. Então, corrigir os defeitos através da caridade, ou seja, da ação pelo outro, do bem, né? E a fé, da gente ter essa firmeza, né? Ser forte, se persistir, né? Então, Paulo traz isso e Emmanuel comenta esse trecho, né, da carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 16, versículo 13, num texto lá no Fonte Viva, no capítulo 90, que chama Varonilmente. E esse varonilmente, né? Eu fui buscar o significado e nada mais é do que energia que a gente coloca nas coisas, né? Então, essa energia, essa vontade, isso vem de algum lugar, né? E vem justamente da confiança, da fé que a gente tem de que é possível a gente mudar, é possível vencer aquele defeito, aquele mau hábito, aquela tendência, aquela má tendência, e a gente está aqui para isso, né? E é muito interessante, assim, o quanto Emmanuel frisa que não é pela culpa a gente ficar, né, se retraindo porque a gente cometeu o mal. Vai acontecer. Isso é muito importante que a gente saiba que no nosso dia a dia, na nossa jornada, né, querer acertar não vai fazer ninguém acertar. A gente vai ter, né, a força de vontade de agir diferente. E talvez erros aconteçam, né? É possível, nós estamos ainda, né? Somos muito pequenininhos e erros vão acontecer. Agora, o que a gente faz perante o erro também que nos define, que vai alimentar a nossa confiança ou talvez vai tirar a nossa energia, né? E aí Emmanuel diz assim, ó, não vale a chuva de lágrimas despropositadas ante a falta cometida. Arrependermos-nos de qualquer gesto maligno é dever, mas pranteá-lo indefinidamente é roubar tempo ao serviço de retificação. Certo, o mal deliberado é um crime. Todavia, o erro impensado é ensinamento valioso, sempre que o homem se inclina aos desígnios do Senhor. Então, ele fala da resistência moral, né? De não deixar o nosso coração se despedaçar.
ele fala disso. E é tão importante, né, a gente ter essa postura positiva, né, perante as situações, a gente falar com a gente com cuidado, com carinho, como a gente fala para um amigo, né? Muitas vezes a gente é muito duro com a gente, né? A gente às vezes é mais duro com a gente do que a gente é até com alguém que a gente não gosta tanto, né? E tem que tomar cuidado com isso, né? Com as palavras que a gente usa com a gente, e de fato ter essa clareza que a prece nos traz, né? De opa, onde é que eu preciso mudar? O que está pegando aqui? O que é importante eu olhar, né? Como é que eu devo olhar para essa situação? E ter a fé em Deus, né? Que Deus confia na gente, né? E a gente tem que confiar na gente também para agir no bem. Acho que um problema até no filme Nosso Lar 2, né? Os Mensageiros, seu Carlos, eles tratam bem desse tema do desânimo, né? De como a gente às vezes quer acertar, tem essa vontade, mas logo se desanima, porque a gente é perfeccionista. Aí vem do orgulho, né? Que o seu Carlos falou. A gente quer acertar sempre, ou a gente quer acertar de primeira, né? Não vai acontecer desse jeito, né? Então a gente precisa ter essa confiança, essa fé. Emília, essa prece também nos lembra o seguinte: primeiro, que ele reconhece a bênção da existência atual. Na prece, a gente reconhece a bênção, né? E agradece a Deus por essa existência, né? Mas ele lembra que nós não estamos sozinhos e que a gente não dá conta de tudo sozinho e que a gente pode pedir ajuda, ajuda ao nosso anjo de guarda, né? Ajuda aos protetores. Então, que a gente realmente recorra a eles, mas que essa ajuda seja para pedir forças, para que a gente consiga resistir às nossas más inclinações. As palavras que o senhor trouxe, a coragem, a paciência, né, a resignação, são coisas que a gente pode pedir em prece, né? A espiritualidade superior não vai se negar a nos ajudar nesse caminho, né? E a Preta está dizendo aqui, seu Carlos, vou ler alguns comentários, né? Que ama o Evangelho de domingo, está desejando a todos uma noite abençoada. O seu França está nos dizendo que praticando diariamente o autoconhecimento, reconhecendo os nossos próprios defeitos e recomeçar com a prática de mais virtudes. O Aurélio diz, né, que as mesmas atitudes não produzem resultados diferentes. Então, é preciso mudar as atitudes, né, Aurélio? O seu França também está desejando, seu Carlos, uma boa noite a todos, né? Uma boa semana. E eu queria ler agora, antes da gente encerrar, os comentários que vocês fizeram para perguntas sobre como é que a prece nos ajuda na corrigenda de um defeito, né? A Donivete nos disse que na prece nós entramos em um estado meditativo, em que podemos rever e avaliar os nossos atos. A Micaele, desculpa, disse que quando oramos, ouvimos de nós mesmos quem somos, quais são nossos defeitos e virtudes. A Rose disse que através da disciplina e do amor ao próximo. A Fábio, que recebemos inspiração dos espíritos amigos através da prece, que foi o que o seu Carlos acabou de apontar para a gente também. E o Timo nos disse que a prece nos fortalece no caminho reto. Então, gente, por tudo isso, eu pergunto se o seu Carlos tem mais algum comentário para adicionar para a gente. É o que eu gostaria que você lesse a prece, porque para mim ela é genial. É isso que a gente vai fazer agora, então, para encerrar. Vamos ler a prece. Lembrando que essa prece, como todas elas, está aqui como um indicativo, que as palavras, elas vêm para nos orientar, né? Muito importante que esse capítulo ele é tão importante, né? Porque ele é o manual prático do que a doutrina espírita nos traz, né? Então, se a gente um dia quiser ter um resumão aí do que é a doutrina espírita, dos preceitos, né? Das ações, esse capítulo ele nos traz uma orientação muito segura. Então, essas palavras servem para isso, mas a prece em si a gente lembra que é sentimento. Então, vamos sentir no coração qual é aquela ação, aquele hábito, aquela situação, aquilo que nós gostaríamos de mudar, né? Que a gente está comprometido com humildade, né? Que a gente já percebeu e que a gente está realmente querendo, né? Botando à vontade.
em mudar, e com certeza, né, nós seremos ouvidos e teremos essa intuição da espiritualidade amiga, dos caminhos, né, que eles não vão encurtar, não. Não vai ser fácil, não significa que vai ser fácil, porque não é. Mas a gente vai ter pelo menos aí a fortaleza, né, de seguir em frente, essa coragem. Ô, Emília, Então vamos lá. você Diga, vai, seu Carlos. você vai ler o primeiro parágrafo. Há pouco você falou na culpa. Isso. Repara que no primeiro parágrafo que você vai ler, que se você não resistir ao mal, você torna-se culpado. Dá uma olhadinha. Uhum. É culpado por não se esforçar, né? Aí não tem Exatamente. esforço, a gente para ali, né? Paralisa na culpa. Então, acho que a chave está no esforço mesmo, né? Gente, vamos lá todos, então. Ele dá um espaço para a gente pensar nessa imperfeição que a gente quer mudar. Então, quando eu falar ali, ó, sobre inclinados a essa determinada ação, cada um vai ter uma palavra, um ato que vai preencher ali naquele momento no seu coração, tá? Então, vós me destes, ó meu Deus, a inteligência necessária para distinguir o que é bem do que é mal. Ora, do momento em que eu reconheço que uma coisa é má, sou culpado por não me esforçar em resistir a ela. Preservai-me do orgulho que poderia me impedir de aperceber-me dos meus defeitos e dos maus espíritos que poderiam me excitar a neles perseverar. Entre as minhas imperfeições, reconheço que sou particularmente inclinado a determinada ação. E se não resisto a esse arrastamento, é pelo hábito que contraí de a ele ceder. Não me criastes culpado, porque sois justo, mas com uma aptidão igual para o bem e para o mal. Se sigo o mau exemplo, é por efeito do meu livre-arbítrio. Mas pela mesma razão que tenho a liberdade de fazer o mal, tenho a de fazer o bem. Por conseguinte, tenho a de mudar de caminho. Meus defeitos atuais são um resto das imperfeições que conservei das minhas precedentes existências. É o meu pecado original, do qual posso me desembaraçar com a minha vontade e com a assistência dos bons espíritos. Bons espíritos que me protegeis, e sobretudo vós, meu anjo guardião, dai-me a força de resistir às más sugestões e de sair vitorioso da luta. Os defeitos são as barreiras que nos separam de Deus, e cada defeito superado será um passo dado na senda do progresso, que dele me há de aproximar. O Senhor, em sua infinita misericórdia, houve por bem conceder-me a existência atual, para que sirva ao meu adiantamento. Bons espíritos, ajudai-me a aproveitá-la, a fim de que não se torne perdida para mim, e que quando a Deus aprouver me retirar, eu saia dela melhor do que entrei. Agradecemos a espiritualidade amiga por mais esse encontro, que essas boas vibrações que aqui reunimos sejam destinadas aos nossos irmãos, aqueles em situação de rua, aqueles nas camas dos hospitais, aqueles privados da liberdade física, nas penitenciárias e presídios. Agradecemos tudo o que recebemos aqui. Até o próximo domingo. Que assim seja. Obrigado a todos, um grande abraço. Obrigado pelas vibrações. Obrigada também, seu Carlos. Até mais, gente. Boa noite. Até semana que vem.